Só aguardar um pouquinho. Aí são duas fotos que a gente escolheu aí, né? É sua. Daqui a pouco ela aparece aí. Acho que é a internet mesmo, né? É uma das questões que a gente viu ontem, que é um dos problemas nessa questão da conectividade aí, que dá um certo A problema. minha aula que eu te falei que estava hoje, eu não consegui conectar, a conexão estava fraca com as crianças. Aí a gente... E aí, assim, tem outros países. Uma época a Camila foi para a Colômbia e lá diz que a internet é maravilhosa, né? Na rua, todo lugar. Então, é uma coisa que funciona muito bem. O Brasil está um pouco atrasado em relação a isso, né? Completou aí para você? Sim, apareceu a foto eu lavando louça e tomando água. Sim. Então, primeiro, a gente vai estar falando dessa sua primeira foto aqui. A princípio, eu escolhi duas fotos que eu achei assim que dá para a gente conversar um pouco mais, né, em relação a essas duas fotos, e acho que fica mais fácil da compreensão do porquê dessa entrevista e do objetivo do projeto. Então, aí a gente escolheu primeiramente essa foto aqui, você tomando água, né? E aí, eu queria te fazer uma pergunta em relação a isso, né? Você toma água regularmente? Eu tomo, em média, 2 litros, 2,5 litros. Às vezes até ultrapasso, né? Criei um hábito, né? Sinto falta. Quando eu estou longe da minha garrafinha, na escola, por um motivo ou outro, eu já sinto falta, né? Criei isso em mim por uma necessidade, não era uma pessoa que tinha esse hábito saudável, né, de tomar água, mas aconteceu um problema físico comigo que exigiu, e hoje não necessito, mas é uma palavra que não deveria ter dito, né, porque todos necessitam da água, né, e aí eu tomo muita água. E aí você falou assim, na escola eu levo minha garrafinha, onde eu vou eu ando com a minha garrafinha de água, então assim, por conta desse problema de saúde que você teve, aí você viu a necessidade de você tomar água. E fora isso, né, quando você fala assim, eu nem deveria ter dito que, né, foi só por conta disso, mas todos devem tomar água sempre. Por que você falou isso? Por que todos... Vamos pensar cientificamente que o organismo necessita, né? E a nossa composição humana tem uma porcentagem gigantesca do organismo, que eu não sei dizer exatamente qual é, mas tem uma porcentagem que é de água. Então, pensando nisso, né? Acho que é 70%, né? Sei lá. E comparando água, né? Isso. E dizem que o nosso organismo ele é comparado ao planeta na composição de água, né? Do nosso planeta Terra, né? Falando disso, né? Então, se pensando nessa perspectiva, então, e a gente sabe de todas as recomendações que tem de hábitos saudáveis, a primeira que inclui em toda a lista é beber água, né? E você percebe que existe sim, dentro dos nossos amigos, do nosso cotidiano, muitas pessoas que não fazem uso, né, da água, que não tem esse hábito, né? E tem gente que bebe água para engolir um comprimido ou fazer, empurrar algum alimento, né? Mas não com essa relação que a gente tem com a água. Eu falo a gente porque pensando nós aqui que estamos discutindo sobre ela, né? Eu tenho uma relação. Então, e aí você coloca assim, né, que nem todo mundo tem essa relação com a água de tomar, mas ao mesmo tempo você fala que isso é uma necessidade do ser humano, né? De você ter, de estar tomando água sempre. E para que você toma água sempre? Para que isso traz para o organismo do ser humano? O que você pensa disso?
eu penso que o benefício ele está em todos os aspectos, né? Na digestão, na organização dos seus órgãos, na sua revitalização, enfim, de modo geral, eu acho que tem diferença em quem não bebe água? Tem, porque a gente sabe que tem pessoas que adquirem problemas físicos, né, no rim, e problemas estéticos, né, uma pele ressecada, enfim, porque eu conheci uma pessoa que a pele dela começou a rasgar, e aí foi procurar a causa, e a causa era falta de água, né? Então, E cada pessoa, a gente sabe que isso existe uma consequência, né? Não necessariamente voltada ao rim, né? Vamos dizer assim. Eu estou falando da minha experiência, é claro, porque eu não sou uma pesquisadora da área, né? Mas o que a gente escuta, né, em relação a você hidratar o seu corpo. Né? Hidratar o corpo, né? E aí, você falou uma coisa aí no início, né? Que você falou assim, na escola, quando eu vou para a sala, eu estou sempre acompanhado da minha garrafinha. Por que você anda com a garrafinha na escola? Seus amigos, seus colegas na escola utilizam essa garrafinha de água? Falei na escola porque, assim, o meu trabalho, né? Eu trabalho em 3 espaços escolares, então o meu maior espaço de vivência é a escola, né? Mas onde eu vou, né? Não necessariamente só na escola. Se eu for à igreja, se eu for a um passeio, eu sempre estou com uma garrafa. E você eu tenho no carro. E você percebe que as pessoas ao seu redor com esse mesmo hábito seu? A maioria das pessoas, ou a minoria, ou... Eu vou dizer, o círculo que eu convivo, né? Eu estou falando do círculo que eu convivo, sim. Né? Por exemplo, na escola, na própria igreja, em alguns ambientes que eu já frequentei, teatro, já vi pessoas também com o mesmo hábito. Com o mesmo hábito, mas uma grande maioria dela, uma grande maioria das pessoas, ou você vê alguns? A círculo onde eu frequento, a grande maioria. A grande maioria, sim, mas não todos. Não todos, mas a gente sabe que a grande parcela, né, se a gente se comparar, se fizer uma questão, né, de macro, aí a gente sabe que parece poucas pessoas, porque senão não existiria tantas propagandas ou tantas comerciais ou tantas indicações para que a pessoa fizesse uso da água, né? Tá certo. Aí, Claudinha, então quando você fala, né, que a gente observou a sua foto, você tomando água, e aí você disse para mim que você fez um levantamento assim dos benefícios que isso traz, né? Primeiramente, você colocou uma problemática de saúde, né? E mesmo que se você não tivesse esse problema de saúde, você tem consciência dos benefícios que isso traz para o organismo. Aí você citou que é bom para digestão, revitalização, hidratação do organismo, evita problemas físicos e estéticos, né? Então, o que a gente percebe? Aí, quando a gente coloca, a gente vê que a água traz tudo isso de benefício para nós. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que uma grande parcela da sociedade não tem o hábito. Não tem esse hábito. E aí que a gente detecta o quê? Uma necessidade. Né? Nesse momento, a gente detectou um problema. Porque se a água traz para nós tantos benefícios para o organismo, para o ser humano em si, para o nosso corpo, né? E uma grande parcela da sociedade não faz uso disso, então nós temos um problema, né? Verificamos aqui uma necessidade que a sociedade tem, né? Aí, falando desse meio onde você conviveu, da escola ou da igreja, né? E você sabendo dessa necessidade, da importância da utilização da água, então, o que
você faria, de que maneira você conseguiria resolver essa situação para trazer essas pessoas que estão no seu meio ou de outros meios também a essa conscientização, né, de tomar água. E se utilizando da aprendizagem que você tem dentro da escola, o que você aprendeu. Então, quando a gente fala dessa necessidade e como que a gente pode levar essas pessoas a terem essa consciência, né? Então, assim, o que a gente pode estar fazendo, né? Você pensou em alguma coisa que você já ia até falando? Sim, não, é assim, no corriqueiro do dia a dia, né, como temos o hábito, né, de estar o tempo todo utilizando da água, então isso eu já tive experiências de influenciar pessoas, né, e os alunos também, né. Inclusive, um dos presentes que eu tenho em lista é sempre presentear a pessoa com uma garrafinha, né. Então isso é uma das coisas, e com as crianças também. E eu já várias pessoas falaram para mim, né, nossa, Cláudia, eu comecei a tomar água por causa de você, eu não tinha esse hábito, né, porque eu estou em constante uso, né. E assim, você sabe que a gente tem os neurônios espelhos, né, e quando a gente tem umas amizades assim muito gêmeas assim, né, a pessoa começa a pegar os seus hábitos, né. Então isso já aconteceu, né. Eu sempre estou sim divulgando os benefícios, né, conversando com as pessoas, porque como eu falei para você, quando eu estou longe da minha garrafinha, só um minuto, eu preciso buscar minha garrafinha. Ou se eu não tenho ela por perto, por favor, tenha um copo, tal, e ali eu já discuto com a pessoa, né. Então, involuntariamente ou Você dá o voluntariamente. exemplo, né? E através do exemplo é uma das maneiras que você pode levar o outro a ter esse hábito que você tem. E aí é uma questão que você coloca que é bastante importante, ter o hábito, né? O hábito, aí eu te pergunto, por que vamos para o âmbito da escola ou da igreja? Por que as pessoas não têm esse hábito? Você acha que as pessoas não sabem que a água é bom para o organismo, que hidrata, que evita males? Você acha que as pessoas não têm esse conhecimento? Ó, eu acredito até que tenham, né, porque todo mundo tem o conhecimento do que é saudável, né, mesmo assim, uma pessoa que é fumante, ou uma pessoa que faz uso exagerado de determinado item, ela tem aquela consciência sim. Mas isso implica, eu acho que muito além dessa consciência, porque senão nós não teríamos viciados, porque o viciado tem noção da consequência da vida dele, né, com o vício que ele tem. Enfim, mas existe o que é também cultural, né, então a gente tem, hoje até eu fiz um curso sobre história, né, vamos dar um exemplo prático aqui, e eu me inscrevi achando que era sobre contação de história, enfim, mas era história do café, né. E aí eu achei interessante, é muito bacana, tal, e comecei a pesquisar, enfim, todas as classes que eu passo, eu pesquiso, né. E existe muitas crianças que nunca experimentaram café, né. Isso e em consequência disso não nada mais, nada menos do que a sua família não toma café. Então, para eu ter um hábito, eu preciso também ter uma experiência de alguém, né. Então, enfim, se a gente tem uma família, né, que não tem o hábito, né, de tomar a água, ou fazer o uso da água para momentos específicos, porque a gente sabe disso, né. Sim. Que é Pra uma questão que você falou até dessa questão do exemplo, o fato de você tomar
faz com que outras pessoas tomem. Mas, além do exemplo, não existem outras questões também que a gente pode desenvolver através do nosso conhecimento? Um exemplo, quando você fala assim, ó, que a água hidrata o corpo. Então, através do conhecimento dessa hidratação, da ciência, do estudo do corpo humano, que é um ensino que nós temos na escola, a gente não consegue saber quanto de água cada corpo necessita por dia. Então, a gente pode se utilizar do conhecimento das ciências humanas que a gente aprende na escola, a gente pode pensar em um aplicativo que vai lembrar, que mede a quantidade de água do seu corpo, que começa a, de repente, buzinar e fazer barulho para que você tome a água, né? E aí a gente vai se utilizando dessas questões. Então, o que na verdade, esse projeto traz para nós? Nada pronto, mas uma reflexão em cima de uma necessidade. Então, assim, levar com os alunos e os professores a pensar numa necessidade. Então, a gente pegou o assunto água, mas o assunto água é um instrumento para que a gente estude essa dinâmica, né? Fazer um levantamento de uma necessidade no meio onde eu estou e se utilizar da aprendizagem que eu tenho na escola, né? O que eu aprendo de matemática. Então, aqui, se eu vou pensar, por exemplo, nessa questão de bolar um aplicativo que vai chamar a atenção da pessoa sempre que a quantidade de água do corpo estiver baixando, né? Dar um choquinho, ou ficar gritando. Eu vou precisar saber volume, volume é o quê? Matemática, vou precisar conhecer como que funciona o corpo humano, a quantidade de água que tem no corpo humano, né? Então, eu vou precisar usar ciências, vou precisar usar física, né? Então, todas essas coisas. Então, na verdade, o projeto consiste nisso, né? Da gente estar... né? Isso. De pensamento, né? Isso, e de dar sentido à aprendizagem. Dar sentido, porque até então a gente aprende, mas nós não utilizamos o que a gente aprende para resolver. Então, o primeiro momento, levá-los a observar, né? Rosa? Oi, eu tô aqui. Você parou. Tá aí? Voltou? Você também parou aqui para mim. Então, primeiro momento. Você congelou, Rosa. Você também. Eu só tô ouvindo sua voz. Mas tá ouvindo a voz? Você tá ouvindo minha voz? Oi? Voltou? Eu tô te ouvindo, mas você tá congelada. Então, mas aí se ouve a voz, não tem problema, aí vai voltando. Então, assim, a ideia é justamente essa, né? Para que a gente, dentro do ambiente que nós estamos, observar e até de desenvolver esse hábito, de observar uma necessidade e se utilizar dos conhecimentos técnicos que nós temos, que nós obtivemos na escola, para desenvolver a solução desse problema. Não que aquela solução seja uma solução, acabou, é isso que nós vamos fazer e ponto, mas a partir daquela primeira solução, a gente pensar numa melhor e pensar numa melhor, da mesma maneira que foi, por exemplo, o computador era dentro de uma sala enorme, aí foi diminuindo, hoje nós temos ele na mão, foi a partir de um pensamento. Então, assim, a ideia é dar sentido a aprendizagem escolar e levar as crianças para observar coisas pequenas, que nem agora. Nós pegamos essa temática água, mas não precisa ser necessariamente a água, né? Nós utilizamos essa temática, mas não existe essa necessidade, né, de ser a água, mas sim de levantar uma necessidade e fazer com que a gente se utilize do que a gente está aprendendo e desenvolvendo para solucionar. Então, na verdade, a necessidade e o problema não é um problema. É uma oportunidade de você desenvolver um pensamento de solução. E você sabe disso, né? Porque você é futurista, você enxerga na frente. Que vai ser do nosso planeta quando todas essas crianças olhar uma situação que não está certo, que está dando um tilt,
e vamos pensar numa solução, né? Vamos utilizar tudo que a gente sabe. E o que eu não sei, Cláudia, o que eu não sei, eu vou ter a habilidade de buscar na tecnologia. Não vou ficar preso. Tido, né, a inteligência planetária, né, de pensar o que a minha ação reflete para o outro e para o planeta. Sim, né? No sentido de solução, né? E quando a gente fala na escola solar, principalmente na matemática, né? Tem que estar na resolução de problema, mas completamente fora de uma realidade, é trazer a realidade, é real, porque até hoje, assim, na escola, o que a gente faz é coisa de escola, não é coisa de vida. Porque, assim, os documentos deixam bem claro, e, por exemplo, vamos falar da matemática, que quando a gente estuda realmente os problemas, se você pensar dentro dos 5 tipos de problema, ele leva a pessoa a resolver problemas da sua vida. Só que a escola está preocupada com as 4 operações, nesse tipo de resolução de problema, né? Então, ontem, até no nosso conselho de classe, né, a coordenadora fez uma pergunta que ficou pontos de interrogação, né? Porque não olha para a disciplina olhando para os eixos dela, para os eixos da cada disciplina. Porque que habilidade que eu devo desenvolver para chegar ao aluno esses eixos, né? E entender que eu estou formando uma pessoa, né? E não uma máquina, né? Que sabe procedimentos. Exatamente. E isso na verdade traz uma potência, potencializa a mente humana no sentido de resolver coisas reais. Entendeu? Reais. A escola, ela é importante, ela é muito importante, mas da maneira que ela está sendo colocada, as coisas que estão sendo colocadas lá não estão sendo utilizadas para a vida, né? E o que esse projeto vem trazer, né? Esse caminhar, essa observação. Então, assim, o que eu posso levantar para que na verdade, a gente abre os olhos e enxerga, é isso, o caminho. Caminho é utilizar os saberes para solucionar. E os saberes que eu não tenho, eu consegui buscar, que vem daquele trabalho que a gente fazia, né? Ó, não conheço a letra tal, mas o Pedro Paulo vai ajudar eu a escrever a Patrícia, que eu não sei, né? Então. Mas ainda existe essa problemática, né, que eu sempre discuto, na questão dos próprios valores, né? Então, em relação à água, por exemplo, né? Se eu trago pouco valor sobre ela, eu não consigo ensinar muito valor sobre ela. Né? Então, você observa, assim, eu penso que existem 5 dimensões que devem ser pensadas para esse profissional, e também tem as 10 competências, né, de Renault, que também traz também uma claridade para esse profissional, para que isso não atrapalhe, né? Então, quando eu tenho pouco valor sobre algo, eu não consigo ensinar muito valor sobre algo. Então, isso que você está falando, assim, no exemplificando, né? Tem uma aula de leitura, então eu dou um livro para cada criança e eu vou corrigir prova, né? Então, eu estou desvalorizando aquilo que eu estou dando como tarefa para meus alunos, sendo que eu mesmo não tenho esse valor, porque eu estou aproveitando aquele espaço para isso. Ao invés disso, eu tenho que pegar o meu livro também e junto com as crianças fazer a leitura e falar olha que bacana que tem essa história, esse livro fala disso, e incentivar, né? E falar e aguçar o interesse e a curiosidade. Porque a gente sabe que onde tem o interesse, né, a aprendizagem ela flui, né? Que é o que a gente coloca, que a gente vem colocando agora. Por quê? Quando você vê algo que realmente você percebe que aquilo
não está trazendo benefício e que precisa melhorar, e que eu tenho espaço para pensar sobre isso, tenho um professor que direciona as minhas ações para que eu solucione isso, né? Ou tenho coordenador, quando isso diz respeito ao professor, né? Que direciona o seu pensamento, ó, vamos, né? Ó, isso daria, aquilo não, e juntos ali construindo uma solução para um problema. Então, assim, a escola como um objeto de aprendizagem com questões reais, né? Então, é por isso que aí a gente chega no início lá da sua fala, né? Que não está muito claro que eu tenho que para onde eu estou indo, eu estou construindo, né? Então, não tem algo pronto que eu falo assim, ó, é isso aqui que vai, né? Eu Mas, mas aí a gente vai caminhando e vai percebendo e vai construindo essa, né? Então, muitos de nós vamos ver muito e alguns de nós não vamos ver quase nada, né? Porque isso depende dos saberes de cada um, isso depende da reflexão, da maneira que vê, né? Então, assim, o olhar que você vai ter. De geral, o conhecimento tem uma relação com a pessoa, né? Voltando aqui, né, ao hábito, né? Você falou, mas será que a pessoa não tem consciência? Até tem, né? Até tem. Mas tudo é aprendido, o próprio paladar é aprendido, né? O sabor que ela não tem, que é um sabor incrível, é aprendido. E tem um relato. Parou, né? Mas pode continuar falando. Eu não estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Oi. Destravou? Não, travou aqui. Destravou agora. Aí você estava falando até o sabor, né? Que até o sabor Então, tudo é aprendido. Relacionado com a pessoa, né? É aprendido. E tem uma relação, por exemplo, será que nós gostaríamos, né, dos sabores experienciados no Japão, na África? Será? Se nós não aprendêssemos. Tá caindo. Então, para a gente saber, né, por exemplo, a gente vai ter que experimentar, né? E se alguém experimentar, eca, que ruim, você já tem aquilo, né? Antecipado. É ruim. É ruim. Não é verdade? Então, e esse relacionamento é individual. Né? Então, tem pessoa que fala assim, nossa, eu adoro comer jiló. Já vai ter aquele que não. E isso também está relacionado com o sabor experienciado e com o prazer. Eu tenho prazer em beber água. Eu já estou aqui conversando com você e eu já olhei que a minha garrafa não está por aqui. E eu estou já com vontade de beber água, né? E tem o quê? Tem 25 minutos que eu estou conversando com você. Enfim. Então, e isso a gente vai aprendendo com a outra pessoa também, né? Mas o julgamento que a pessoa traz, a moral sobre aquilo, né? Isso atrapalha um pouco, né? Mas justamente tem vários fatores aí que influenciam bastante nessa compreensão, né? São várias as questões, porque a gente está lidando com pessoas e pessoas pensam diferente, têm vivências diferentes, interpretações diferentes. Então, uma fala minha vai ter várias interpretações quando nós temos várias pessoas, né? Isso é fato. Mas o que na verdade, a mensagem, né, dessa entrevista, esse passo que nós estamos dando hoje para esse projeto que nós estamos inseridos, é justamente para que a gente perceba essa importância do que a gente aprende
para que a gente consiga resolver os nossos próprios problemas, o problema do planeta, o problema da sociedade, os problemas, né? E de levar o professor, o aluno, a potencializar esses saberes que todos têm. Então, que tá, né, você vai recebendo e ficar mortinho aqui. Não, isso tem que fazer parte da sua vida, né? Do dia. É patrimônio público, né? Não faz sentido quem tem conhecimento não divide, né? E aí que a gente vem e tem aqui, é que eu ainda não sei fazer aquele tipolozinha, o Andrés para me ensinar, sabe? Aí você vai colocando, já vai escrevendo e já vai montando. Então, assim, na nossa conversa a gente identificou uma necessidade, em cima dessa necessidade, e por que a gente identificou? Porque você colocou várias questões, né? Que o corpo necessita de água para hidratar, para revitalizar, para digestão, uma série de coisas que é importante. Então, nós temos um sério problema. A maioria das pessoas não tomam água. Então, como que nós vamos resolver esse problema? E é aí que a gente entra com os saberes da escola. E então, consiste em levantar um problema real e todos juntos vamos pensar em como solucionar. E a gente imagina um planeta onde todas as pessoas querem solucionar os problemas existentes. Aí não, aí ninguém segura, vai virar uma potencialidade muito grande, que é o que a gente já pensava em relação não à solução de problemas, né, no sentido do problema em si, como nós estamos falando aqui, mas a gente já pensava em relação a essa questão da leitura e escrita, dessa dificuldade da aquisição, né? E a gente falava, nossa, se todas as crianças conseguirem, se a gente conseguir fazer com que elas percebam essa questão da sonoridade, né? E que eu posso pegar o que eu não sei para descobrir o que eu, né? Ou pegar o que eu sei para descobrir o que eu não sei, né? Como o que eu sei ajuda a desvendar. É a mesma linha de pensamento, só que não só para essa questão da leitura e da escrita, mas de um todo, de uma problemática total. O que traz a fome no nosso país, né? De repente, se todos nós pensarmos, isso é uma necessidade de solução. Como que a gente resolve? De que maneira? Justiça, né? O tanto que talvez não tivesse tanta fome, né? Então, você entende? Então, assim, a ideia é justamente essa, a gente construir esse caminhar de estar levando e estar desenvolvendo esse olhar e esse pensamento de solução. E que não pode ser algo pronto, tem que ser algo construído nesse andar. Isso é maravilhoso. Quando é construída, né? Isso é maravilhoso, E a gente fica mesmo nessa ansiedade, né? Porque nós já estamos acostumados a isso, né? Como é que vai ser? Começo, meio e fim já, né? E vamos, porque eu preciso saber o que vai acontecer lá. Não, vai acontecer, a transformação vai acontecer, né? À medida que a gente for caminhando e tal, for conversando, acho que a gente tinha que conversar mais, assim, entre nós mesmos, eu, você. Todas as vezes que eu chamar o Andrés para vir, ele vem, né? Ele vem, a gente se encontra, mas eu acho que nós mesmos devíamos falar um pouquinho disso, né? Do que a gente pensa, dessa construção, desse trabalho que eu tenho, do que eu percebo na minha escola, né? E tá longe, né, Cláudia? A gente sabe que tá longe, né? Mas é assim que começa, né? Rosa, assim, hábitos que perpetuam dentro do cotidiano escolar que não tem nada de novo, né? Que não traz o que os documentos colocam, como a Base Nacional coloca, né? Esse novo ensino médio. Essa proposta curricular que desde 1998, né, e que não anda, e você via a dificuldade que a gente tinha da renovação até na alfabetização, mas... Já pensando nas habilidades, ainda se planeja pensando no conteúdo, né? Então, mas eu vejo que, assim,
essa pandemia e depois desse tempo que nós ficamos em casa, e as crianças também, tivemos várias dificuldades e tal. Mas foi um boom, né? Foi assim uma alavancada nessa questão da tecnologia, arrombou as portas da escola, meteu com os dois pés e abriu e entrou, né? E eu acredito que daqui para frente não tem retrocesso em relação a isso, né? E a tecnologia é parceira, é parceira. Quando a gente coloca aqui num. Quando a gente fala para o menino, guarda esse celular, né? Hoje em dia as crianças têm a tecnologia na mão, com a internet, com o chip deles, com tudo, e nós, como formadores, não conseguimos utilizar isso. Isso é falta de saber nosso, né? Que agora eu acredito que já deu uma boa caminhada. Hoje em dia todo mundo já sabe, né? Ou você aprende ou aprende. Sim, mas assim, você sabe que ainda há, Sim. né? Estava assistindo um webinário que eles coletaram várias aulas, né, que estavam feitas com cada um com seu equipamento e fazendo lá a continha de matemática de armar o seu caderninho do lado. É de doer, né? Mas, Então, ó, eu acredito assim, que são muitos anos dessa prática, né? E agora isso aí tá batendo na porta e é como se fosse a onda, assim, né? Batendo e você dando um passo, não adianta, não tem para onde você fugir. E devagar, eu acredito que a gente sabe, né? Que processo ele é demorado. Mas esse processo ele foi posto desde 1998, que veio a nova proposta curricular, com um novo caminhar. Ali já tinha Emília Ferreira dando, né, todas aquelas ideias das hipóteses de escrita e tal. E hoje, né, e a gente não teve esse aproveitamento disso. Mas hoje a gente percebe que começou o processo. E ainda vai ter muita gente grudado, que você vê, quando iniciou, né, essa questão aí da Emília e tal, muita gente guardava o silabário dentro da porta do armário. ainda tem. Muito, né? Que tá pegado ali, não quer soltar de jeito nenhum. Mas as pessoas vão aposentar, né? Né? Vai acontecer o processo. E agora eu acredito que vai iniciar esse processo da tecnologia dentro da escola. Na verdade, esse processo foi um apocalipse, né? Se pensar num modo novo, né? Pensar na didática da virtualização, pensar no técnico pedagógico, né? É difícil, como você falou, é muito tempo fazendo a mesma coisa, né? Mas precisa se permitir a experimentar, senão não vai. Mas Em alguns casos, duras penas, vai ser como aconteceu agora na pandemia. É verdade. Né? Teve para usar as tecnologias que foram propostas e eu achei assim incrível, né, que em pouquíssimo tempo se solucionou problemas, né? Se fez uma plataforma educativa, fez isso, fez aquilo em pouquíssimos meses, né? Então, muito incrível. É claro que se construir dentro do processo não é nada fácil e é doloroso. Então, a gente sabe de vários amigos que sofreram a duras penas para fazer uma postagem, né, em uma determinada plataforma. Né? E a gente claro, teve várias pessoas que, durante todo esse processo, nunca fez uma videoaula. Não, ainda não, então, porque essa pessoa, em duras penas, ainda se manteve dentro da a foto da sua folhinha, né? A gente sabe disso. E tem recursos maravilhosos, que nem você falou agora. Eu não sei colocar, né, ali o lápis andando, né? Esses dias eu estava vendo também um webinário que a professora estava no vídeo e aparecendo as coisas. Eu também não sei fazer,
mas eu ainda também não busquei. A gente está no processo, eu estou aprendendo. O André já me mandou o programa, tudo certinho, aí eu estou fuçando lá. Daqui a pouco eu vou estar fazendo. Você tem que se propor a isso, né? Mas, na verdade, é isso, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho. Deu para você. Agora a gente já falou bastante, com uma foto só não vai dar mais. Acho que você conseguiu entender o objetivo, porque aí nem vamos falar da próxima foto, porque acho que ficou claro para você o objetivo dessa conversa. É, você queria falar alguma coisa em relação a isso, né? A isso que a gente conversou, no sentido assim, você entendeu o porquê nós sentamos hoje e conversamos? Sim. Eu me vejo assim, em busca desse tipo de trabalho, né, que é em busca de solução de problemas reais, né? Eu trabalho nesse viés, né? Você me conhece, você sabe disso. Sempre busquei essa metodologia para minhas aulas, né? Então, eu estou muito feliz de estar nesse projeto e de saber que temos essa possibilidade de ampliar, porque nós não estamos fechados. Por exemplo, se quiser vir mais alguém, vem, né? Para ajudar a gente a caminhar e construir nesse caminho, né? Então, de fato, eu falei para você que não estava claro, mas pensando nesse propósito, desse trabalho, de pensar numa metodologia para trabalhar soluções de problemas reais, para mim, Maravilhoso. abrir. É, A gente é muito, acho que muito igual nesse pensamento, né, gente? Eu não consigo, assim, por tantas coisas que eu já passei nessa prefeitura, e não só nessa prefeitura, mas na vida nessa minha vida profissional, eu ainda acredito que eu também. vou ver, sabe? Que eu vou ver todo esse processo acontecendo, e eu acredito muito na educação como instrumento de mudança, de melhora, e eu ainda vou ver, sabe? Aquela coisa viva, É. viva. E eu assim, é claro que não vamos desconsiderar que a gente tem um cenário político, né? Sim, Um cenário que influencia, complicado, né? Complicado. sim, mas quando a gente pensa em formar pessoas nessa perspectiva, isso não atrapalha, Não, não não. atrapalha. Então eu não É, atrapalho, só vou pensar em proposta de soluções de problemas reais de modo racional. É claro que eu não vou descartar o meu humano de emoção que tenho, é. né? Mas assim, a gente vai ter ali um contrato, né, que não vai colocar em xeque o que eu sou, né? E o que eu sou não vai ser influenciado por N ou por B ou por C ou por D, né? Então, e não vai mudar o meu trabalho, né? Então, eu fico muito feliz de pensar que existe possibilidade, né? Que não se, porque assim, você está sujeito lá ao seu regime, né? À sua rede que você trabalha, mas não muda a sua essência, né? Não é? Então, interessante. E você acredita, né? Eu acho que isso que move, né? Porque apesar de todas as dificuldades, né? Eu ainda continuo, isso ainda me move. Eu Isso, também. então, isso que é importante, né? Acreditar que em cada criança, em cada pessoa, não vamos falar só, não vamos falar só dos pequenos, né? Mas em cada Sim, né? pessoa tem um potencial, né? Tem um potencial muito grande e é como se as pessoas não soubessem, não enxergassem esse potencial. Mas Que você olha e sabe que cada uma das pessoas tem, né? As o crianças que têm você um potencial muito disse grande. de andar no caminho, né? E isso é o interessante, porque às vezes tem pessoa
que não se percebe com potencial. A criança também tem isso, né? Ela traz isso com ela, né? E tem muitos adultos também. Então, tem uma pessoa que vai pensar, meu rim já tá ferrado mesmo, não vou beber mais água, não. Né? Tipo isso. Igual a criança que tem uma dificuldade, fala, eu não sei mesmo, então já era. E aí, concluir no caminho, você consegue mostrar o que ele é capaz de fazer com aquela pedra para transpor um obstáculo, né? É verdade. E no nome eu não lembro bem, acho que foi do André ou da Sandra Fuga, não me recordo. E ela era a foto de um cachorrinho, do cachorrinho, né? E aí a gente começou a conversar sobre o cachorrinho e tal. E aí falei, e aí, quando você vai trabalhar? Eu fico de manhã, de tarde à noite fora. E como que você faz? E como que eles ficam? Como que eles comem? É um problema, é uma necessidade que tem que resolver. Então, aí ele falou das coisas assim, então, eu pensei em fazer assim, a gente faz assim, deixa uma quantidade grande de alimento, e para água a gente faz tal coisa, põe garrafa pé. Então, ele percebeu que ele saía, ficava sozinho, o cachorrinho, então ele pensou, como que ele vai comer? Esse é um problema. Como que eu resolvo o problema? Né? Então, primeiro tentou uma coisa, viu lá, funcionou, mas a água vazou. Então, vou aperfeiçoar, e vou aperfeiçoar, e vou aperfeiçoar. Você entende? Então, não é só uma questão da água, né? É uma questão da vida. Isso que é importante. Eu tenho um problema aqui. O que eu consigo fazer? Eu não tenho não tenho nenhum conteúdo para solucionar, mas eu tenho a internet que pode me dar algumas ideias e buscar. Isso é desenvolver esse olhar e para que todas as pessoas consigam compreender que todos nós somos capazes disso, todos nós temos esse potencial. E isso não adianta você falar, entende? A pessoa tem que. Você tem que conduzir entende? É o que a gente está fazendo aqui. Então, assim, agora nossa, né? Por quê? Porque agora você está começando a ver isso. Então, assim, eu tenho esse potencial porque eu tenho pessoas, você trabalha com crianças com necessidades especiais, então eu posso observar ali, fazer com que ele observe uma dificuldade, como que a gente resolve isso? Começar com coisas pequenas, coisas simples, depois a gente cresce, porque quando você ensina você direciona o olhar, né? Que a gente fala muito isso na alfabetização. Você direciona o olhar da criança para essa possibilidade, ele começa a enxergar. E aí ele enxerga para o pequeno, ele enxerga para o médio, ele enxerga para o grande, ele enxerga. Ele começa a enxergar. Aí ninguém se. Mas isso é muito fácil. Falei, nossa, é mesmo, é muito fácil. E aí já quis mais ajuda, né? Que às vezes eu falo também para a prof, né? Se nós ensinarmos a olhar, a perceber e refletir sobre, é pouco tempo que você vai ficar com ele. Né? Mas essa era uma fala muito frequente minha, né? Mas e você mesmo falou disso num dia que você estava me lembrando tanta coisa que a gente estava conversando, e é assim, a fala não traz, mas quando você fala, mas o que você vai fazer com isso aqui? A pessoa, né? Então, pensa aí, não adianta falar assim, essa coisa aqui não traz o resultado que você quer, isso aqui vai tal, não adianta. O que você tem que fazer é levar essa reflexão, fazer com que ela faça, então agora eu tenho um problema aqui, tem uma necessidade, a criança tem que aprender essas letras, isso aqui ela só vai copiar, não vai dar certo, e agora? Como eu organizo? Ela tem um problema. E aí ela vai pensar nas coisas que ela já viu para solucionar esse problema, né? Sem que você fale, ó, faça isso ou faça aquilo, porque o potencial dela é diferente do seu. A solução que você tem é diferente da dela. Então, a cada um pode criar a sua solução que vai ajudar muitas outras pessoas, né? Porque tem os estilos de aprendizagem e as experiências que você traz, né?
É justamente isso, nós falamos muito, olha lá, quase 1 hora, viu? Foi um papo bem bacana, espero que você tenha gostado, entendido, que leve a refletir bastante sobre, né? Utilizar esse espaço que você tem junto aos professores para treinar isso aí, esse olhar deles, né? Porque muitas das vezes isso não acontece porque a pessoa não tem esse olhar. A pessoa tá sim só, Ninguém ensinou. né? Ninguém ensinou a olhar. Então, não é? Então, assim, olha o potencial, olha o que você tem nas suas mãos, né? Assim, você tem essa oportunidade. E não pensa que vai ser fácil. Travou, Rosa. Mas você tá ouvindo, eu também tô, você tá travada, eu tô mexendo. Mas você tá ouvindo? Tá, voltou. Então, assim, entende? Devagar, Não, sabe, Cláudia? Devagar, faz essa dinâmica com eles. Aí um dia você pede uma coisa, depois outro dia você leva essa reflexão que nós levamos agora, porque assim, muitas das vezes você já está dentro desse pensamento, então você consegue dar esse feedback, mas vai muito mais da intervenção que você faz, dos questionamentos que você levanta, do olhar que você tem para as respostas que a pessoa tem, entendeu? E aí, mediante as respostas, você levanta questionamentos que leve a refletir, não que dá uma resposta né, mas que leve a essa reflexão. Então, é essa a ideia, né, da gente levar essa ideia, abrir os olhos mesmo. É maravilhoso, eu acho maravilhoso. eu sou apaixonada por isso. Então, e eu fico bastante feliz, né, de que você conseguiu. E travou. Mas agora sou eu que estou travada, porque você está mexendo. Eu estou mexendo? Voltei, não? Deixa eu ver aqui. Rosa. Oi, está me ouvindo? Oi? Voltou? E travou aqui. Vamos esperar um pouquinho que talvez volte. Voltou? Você está se mexendo, você está me ouvindo? Então, é você que está. Mas você está ouvindo, né? Então não tem problema. Ó, Não, quando... então vamos. A gente conversou 1 hora e 8 minutos, conversamos bastante. Acredito que tenha sido um papo bem bacana. Vou parar a gravação, aí depois a gente. Mas eu agradeço, viu, por você se disponibilizar aí, da gente estar sentando, conversando. Acredito que essa conversa que a gente teve nos oportunizou muitos momentos de reflexão, não só quanto o nosso fazer pedagógico, mas também um olhar para o que nós poderemos fazer à frente, né? Mediante essa função que nós temos aí dentro da educação. Tá bom? Então, muito obrigada, viu? Você é maravilhosa. Eu Eu amo você. sou discípula, você é meu clã. E aí a gente vai ver com a Andressa para a gente se encontrar. E aí da gente falar dessas angústias mesmo, sabe? Falar assim, um pouco de você, um pouco do trabalho, um pouco do que você quer saber, todos nós juntos e levantar essa problemática, e aí a gente vai caminhando. A ideia é essa, não é de caminhar no escuro, mas é de ir colocando um tijolinho de cada vez, tá bom? Ah, Hum, tá bom. Foi muito bom conversar com você. Obrigada.